Signo de Sagitário, bem-vindas e bem-vindos. Vamos à sua previsão para o mês de abril. Vamos ver o que se abre em abril para os sagitarianos. Mensagens, orientações, reflexões e inspirações do tarô para os sagitarianos para o mês de abril. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu contato para você agendar seu mapa do autoconhecimento, mesa radiônica, leitura de tarô ou a constelação sistêmica. Tá tudo descrito lá no site, os valores, os detalhes de cada atendimento. Então, se você quiser, dá uma olhadinha lá no site, ok? Vamos lá então, signo de Sagitário, qual é a porta ou a chave que você tem na mão? Qual a chave que você tem na mão no mês de abril? Qual é a chave para abrir qual porta? E aí, muitas cartas não vai rolar. Sagitário, uma carta para vocês. E a gente tem a carta da Lua. A chave para uma gestação de um projeto, algo que está sendo processado, algo que está em processo, seja dentro do seu trabalho, dentro da sua vida pessoal. Aqui é um momento de espera. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque as coisas ainda não estão totalmente definidas, ainda não é hora de nascer, ainda existe um processo, uma fase de nutrição, de acompanhamento, de crescimento desse baby, ou desse projeto, ou dessa história, desse relacionamento. Mas eu vejo que as coisas estão caminhando bem, você só vai precisar ter paciência nesse mês de abril. Quando a gente está gestando um projeto, você tem que se alimentar bem, você tem que se cuidar muito bem. Então, essa também é a chave necessária para o seu mês de abril. Uma boa alimentação, boas noites de sono, cuidar do seu corpo, né? Não ficar estressado, não se sobrecarregar de atividades. É um momento um pouco mais de pausa. O mês de abril é essa fase de transformação, mas é você se transformando, né? Seu corpo está se transformando, mas é como se o seu corpo estivesse se transformando, se preparando para dar à luz a alguma coisa. E a gente pode estar falando de um filho ou de um projeto. Por exemplo, você está querendo fazer, sei lá, subir uma montanha. Aí você tem que se preparar. Você quer fazer uma viagem, você tem que se preparar fisicamente para dar conta de suportar essa viagem, por exemplo, para Santiago de Compostela. Então você tem que ter um preparo físico para dar conta de, na hora que você estiver lá peregrinando o caminho, você você conseguir passar pelas etapas do processo, tá? Então é uma semana não, um mês de preparo do seu corpo. E aí a gente pode estar falando sim do seu corpo físico, mas também do seu emocional. Se preparar psicologicamente para mudanças que estão para acontecer na sua vida. É necessário que você encontre um equilíbrio entre físico e emocional, ou físico e espiritual, tá? Nessa fase de gestação, tá bom? Panorama para o mês de abril para Sagitário. 2 cartas, Pagem de Espadas e o 4 de Paus. Tem algo, para alguns sagitarianos, gente, é uma leitura geral, né? Vocês entendem isso. Tem uma fofoca, digamos assim, quase como uma intriga. Porque o valete de espadas, ele é meio irresponsável, sabe? Às vezes ele quer colocar areia na história, ele fala uma coisa com segundas intenções, talvez com a intenção de ferir, ou talvez com a intenção de ganhar vantagem, de tirar vantagem, mas eu não vejo que é você tentando tirar vantagem. Mas algo que acontece, pode ser uma pessoa querendo gerar uma intriga, ou falando algumas coisas em relação ao seu casamento ou ao seu trabalho, tá? Que pode
tentar abalar a sua fortaleza, seja a sua fortaleza casamento, seja a sua fortaleza estrutura de trabalho, seu cargo, o seu negócio, a sua empresa. Então, cuidado com essas energias de intriga, tá? Fofoca. Tem um pouco de inveja? Tem. Sim, pode ter, né? Então, não deixe que essas pequenas coisinhas te abalem ou quebrem a confiança que você tem naquelas pessoas que você realmente confia e são leais. Sabe quando a gente tem... Você tem certeza, você confia nesse chefe, você confia no seu marido, na sua esposa, mas às vezes tem uma coisinha que fala, então eu vi tal coisa, mas fulano disse isso, né? Não dê ouvidos a essas picuinhas, tá bom? E a melhor coisa aqui é você simplesmente se afastar e não tentar ficar argumentando, batendo de frente, querendo convencer a outra pessoa. E às vezes aqui a gente pode estar falando também de embate de ideias, de projeto no seu ambiente de trabalho. Você tem uma ideia, você tem uma proposta e uma outra pessoa, tipo um concorrente, né, ou um oponente, né, uma pessoa que está sempre lá com você e tal, você não sabe muito se é amigo, se não é, essa pessoa vem e dá a visão dele sobre aquele projeto, né? Então você tem uma opinião, a outra pessoa tem a opinião dela e tá tudo certo. Não deixe que isso te abale, não deixe que isso seja motivo para você começar a contra-argumentar e gerar uma discussão, de repente, numa reunião, para não ferir ou não abalar a sua estrutura e a sua estabilidade dentro da posição que você alcançou, sabe? É algo nesse sentido, ok, Sagitário? Não entre nessa vibe de intrigas. E a porta que se fecha aqui, né, que se fecha lá mais para o final do mês, a porta do Cavaleiro de Copas tem uma finalização em relação a alguma coisa afetiva, tá? Como se alguém tivesse indo embora, saindo da sua energia. Alguém que de repente fez muito sentido para você até agora, mas que, né, já tava de passagem, digamos assim. Então, pode ser um namorado que tá indo embora, uma namorada que, assim, acabou, o ciclo finalizou e beleza, tá? Saiba fazer uma boa despedida, porque você sabia no fundo que isso era passageiro. Era aquele romance de verão que não ia subir a serra, né? Como a gente costuma dizer. Então, faça uma boa despedida, não se prenda. Mais para o final, talvez seja ao longo desse mês de abril, você conheça alguém que vem, fica um tempo e logo vai embora, tá bom? Então aproveita o momento, porque o Cavaleiro de Copas, ele é um pouco Dom Juan, tá? E pode ser você, essa pessoa também, você saindo de um relacionamento que assim era leve, era só dar uma ficada, era só sem muito compromisso, tá? E aqui a gente tá falando sim de romance para os solteiros. Ou para quem estava vivendo um triângulo, é hora de você se despedir, né? Essa energia era passageira, tá? Como se fosse uma aventura, um date, né? E nada mais, tá? Eu vejo uma coisa de encantamento, você também saindo dessa energia meio que de ilusão, meio de adolescente, aquela coisa de felizes para sempre. Não, né? Nunca foi esse o objetivo, tá? Isso é para algumas pessoas, mas eu vejo que você, né, fala assim, tá bom, então tchau e tchau, né? Com muito desprendimento, digamos assim. Então não fique sofrendo por amor, né? Porque na hora certa, no momento certo, outras novidades entrarão no seu caminho, tá? É como se você precisasse também dar lugar, ceder esse espaço, deixar essa pessoa ir embora para que uma outra possa chegar.
Então, é preciso um corte, né, de algo que é pequeno, que é passageiro, para que algo duradouro se estabeleça na sua vida. Então, aí, tchau e benção e espera o próximo da fila, tá bom? É mais ou menos isso. Se a gente estiver falando de trabalho, aqui eu vejo um trabalho relacionado com a intuição, com a sensibilidade, lidando com muitas pessoas, né? Um trabalho mais relacional, só que também isso era um job passageiro. Você sabia que você não ia ficar nesse setor, você não ia ficar nessa empresa, você só estava lá fazendo esse serviço, era um trabalho temporário. E aí tá bom, você tinha talvez uma esperança de ser efetivado, mas assim, era algo leve, pequeno e tá tudo certo. Era uma fase, né? A Lua já sinalizou aqui. É um processo de fase e que as fases são mutáveis, né? São cíclicas. Então é um mês para você não ficar apegado às coisas. Deixa ir, deixa fluir, né? Quer ir embora, vai embora. Eu também não, eu tô, né, também tô exercendo o meu poder de liberdade e não se fixe, não fixe residência em algum lugar muito específico, tá? As coisas de abril são meio que areia movediça, sabe? Tudo é uma fase, porque aqui o neném tá na barriga, né? Não é a moradia final, não é a moradia fixa, né? Não é residência fixa, não. Tá de passagem, é uma moradia aqui, o bebê na barriga, depois, daqui a pouco ele nasce e vai virar uma outra história. É um tempo de transição para os sagitarianos. É um mês de transição para os sagitarianos. Pendurado e 7 de espadas. Eu falei, né? É um momento de pausa. Aqui a gente está pedindo o tarô está pedindo um pouco de reflexão em relação a para evitar alguns enganos. Porque pode ser que você já foi enganado lá atrás, né? Teve alguma situação de injustiça, ou que você se sentiu traído, que alguém fez alguma coisa que você não gostou. Então, isso fica na sua mente e você precisa primeiro, nesse momento, fazer as pazes com essa história. Não é fazer as pazes com essa pessoa, mas é fazer as pazes com essa história de injustiça, ou de engano, ou de traição, ou de roubo, ou perda. Por quê? Porque você precisa entender que foi do jeito que foi, não tem o que você fazer a respeito. E daí você pode falar, mas eu não consigo perdoar. Tá, o fato de você não perdoar significa que você fica remoendo e ruminando isso. Quanto mais você rumina, mais veneno você engole. E isso prejudica você e não a outra pessoa. Simples assim, tá? Então, essa questão do perdão, ela vem pra gente e não pro outro. Não tô falando pra você fazer as pazes com a outra pessoa e nem desculpar e nem voltar a gostar dessa outra pessoa que te prejudicou de alguma forma, mas você tem que olhar a coisa de uma outra perspectiva. Por quê? Porque talvez, né, tudo que acontece na nossa vida, e o que eu vou falar pode ser meio difícil de digerir para algumas pessoas. Tudo que acontece na nossa vida vem pela força da atração, né? Porque de alguma forma a gente trouxe essa energia, essa situação pra gente. Foi uma situação de aprendizado para a evolução. Pode ter sido por conta de uma situação, uma lição kármica que você veio vivenciar. E aí o seu eu superior manda essa experiência para você com a sua concordância, né? Você e o seu eu superior, seu eu interior, é tudo a mesma coisa? Para que você aprenda. Para que você aprenda o quê? Para que você aprenda a superar, aprenda a se movimentar, a ganhar jogo de cintura, versatilidade, flexibilidade, adaptabilidade, mude o seu comportamento e também é como se você tivesse que aprender a ter mais
humildade. E não estou falando no sentido de se humilhar. Humildade no sentido de você entender que você, em um dia, um lugar, lá no passado, em uma vida passada, talvez você já foi também igual a essa mesma pessoa que te enganou. Talvez não nessa vida, mas em outro lugar, em outro tempo, em outra situação, você também já agiu como esse ladrão, como essa pessoa que te feriu. Você também já feriu alguém lá atrás, tá? Então não é para você se dar chibatada nas suas costas, ficar se martirizando, oh meu Deus, eu fui malvado, oh meu Deus, eu fiz isso e aquilo. Não, a lição kármica ou esses aprendizados kármicos vem pra gente olhar para aquela pessoa e falar assim, cara, a pessoa fez isso, daí você fala assim, cara, mas eu também já fiz isso lá no passado, mas eu evoluir. A outra pessoa está no processo dela, uma hora ela também vai evoluir. Só que quando você se vê igual ao outro, você tem compaixão pelo outro. E aí fica mais fácil de você fazer as pazes e deixar a coisa pago, tá pago. Né? Ele não me deve nada, porque um dia eu também fiz isso, fiquei em dívida com outra pessoa. Tá? Porque o pendurado é essa carta de autossacrifício, de estar a serviço do sagrado. Se colocar a serviço do sagrado é se colocar a serviço de algo que é importante para mim, importante para minha evolução espiritual, ok? Então, toda essa volta, né, gente, para falar que às vezes a gente passa por situações que a gente se colocou em alto sacrifício, o nosso eu superior mandou essa situação. Por quê? Porque você tinha que aprender. Aprender o quê? A ter mais compaixão. Compaixão com o outro que te feriu? Sim. Por quê? Porque você já foi igual a ele. E daí você não precisa também perdoar, porque essa coisa de perdão, a gente fala, né? Ah, eu perdoo você. Perdoar te coloca num lugar de superioridade. Ah, então eu me coloco aqui nesse degrau da escada e olho lá para baixo, eu perdoo você. Sabe, tem um quê de arrogância nessa coisa do perdão. Perdoar é entender que você perdeu. Perdi, cara, perdi, mas tudo bem, tá valendo, a vida é assim, é esse jogo mesmo. E eu perdi agora, mas lá na frente, né, eu tô ganhando. O que eu tô ganhando? Evolução, consciência, percepção, autopercepção, compaixão, amor, tá? E aí, quando você entende isso, você para de atrair situações repetitivas sobre essa questão e aí você sai da roda do hamster. Então, às vezes, as pessoas não entendem por que elas estão vivendo situações repetidas vezes sobre, né, com diferentes pessoas, mas parece que está sempre andando em círculo. Por quê? Porque não consegue se liberar. Fica sempre botando a culpa do outro, botando a culpa no outro, botando a culpa no outro e fica se auto-envenenando. Porque não consegue perdoar. E perdoar não é desculpar, não é dar as mãos, vamos dar dedinho, amiguinho de novo. Não, não é nada disso, né? Mas é entender qual é o aprendizado por trás de tudo isso. Vou tirar mais 2 cartas. Ficou longo, né? E a gente falou, né, muito de traição e de coisas mais difíceis, porque, né, veio esse pajem de espadas, às vezes uma sensação de puxa, de novo vai puxar o meu tapete. Toda hora, todo trabalho que eu vou, me puxa um tapete. Mas por quê? Por que você está atraindo isso? O que você precisa aprender? Ou o que você não está conseguindo elaborar dessa dinâmica? O que está por trás disso? Pode ser kármico? Pode ser. Pode ser familiar? Pode. Pode ser resolvido em terapia? Pode, óbvio que pode, tá? Constelação, mesa radiônica, hipnoterapia, enfim, tem várias técnicas, ok? E aí a gente tem a Rainha de Copas. É um mês, Sagitário, de você exercer e exercitar o amor. O amor próprio,
claro, mas o amor universal, o amor pelas pessoas, não é um amor só romântico, é o amor pela família, o amor pelos amigos, o amor pelos desconhecidos, o amor pela humanidade, o amor pelos animais, enfim, é o amor. Aqui é a grande atitude amorosa de, de acolhimento, de saber cuidar, orientar, harmonizar as situações ao seu redor, levar amor para as pessoas, o fato de você adentrar no ambiente e as pessoas já se sentirem bem pela sua presença, porque você ilumina o ambiente, porque você leva amor, alegria, otimismo, porque você traz esse acolhimento, não é aquele acolhimento fofinho, vem aqui, deixa eu te dar um carinho, né? Não necessariamente isso, mas aquele amor que se expande, tá? É isso que a gente está falando para você, Sagitário. E aqui é a carta do carro, esse amor que se expande, que o amor é a lei da atração, né? Faz com que você vá cada vez mais longe. Esse amor é uma energia que te impulsiona, porque amplifica a sua energia e consequentemente te leva para mais lugares, te leva para o sucesso, te leva mais longe. Isso para quem é terapeuta, trabalha com energias, com saúde, com um trabalho mais de cura, tá super favorável, porque essa sua energia, ela tá se expandindo e tá te trazendo sucesso, mais clientes, enfim. Se você não trabalha na área da saúde ou com energia, aqui o simples fato, a sua postura de você ser essa figura, não estou falando necessariamente mulher, tá? Essa figura de orientação, de expansão amorosa, de querer compartilhar, estar aberto e disponível para compartilhar o seu conhecimento, ajudar as outras pessoas, isso faz com que você cresça profissionalmente, que você tenha um retorno financeiro, um retorno, né, de reconhecimento das pessoas. Mas isso só é possível quando você é grato por tudo que foi do jeito que foi, porque se não fosse essas situações difíceis, você não teria desenvolvido essa capacidade de receber. O nosso lado feminino é a nossa capacidade de receber. Receber o quê? Receber a vida como ela é. Receber a vida tal qual ela se mostra. Eu recebo a vida, eu não recebo só, eu não tenho um filtro lá, né? Um dispenser, eu recebo a vida, a parte legal e recebo a vida, a parte chata. Não, eu recebo a vida e quanto maior o meu receptor, o meu desejo de receber a vida como ela se mostra para mim, como ela se apresenta, e eu aceito a vida com os seus problemas, seus desafios, suas bênçãos, quanto mais eu recebo, né, mais eu consigo emanar também essa vitalidade para as outras pessoas. Então eu acabo fazendo esse fluxo energético se movimentar na minha vida, e fluxo energético, né, também se revela em o quê? Em dinheiro, em prosperidade. Então não dá pra gente querer receber só coisa boa, só as bênçãos. Não, você tem que receber tudo. Né? E aí você vai tendo discernimento. Isso é doce e isso é amargo. O que eu faço com amargo? O que eu faço, né, com limão? Eu faço uma limonada. O que eu faço com café? Eu faço um café muito saboroso. O que eu faço com o açúcar? Eu faço um doce, mas também não posso exagerar no doce, no bolo, no açúcar do bolo, porque senão fica intragável, né? Tudo aqui tem um equilíbrio, uma dose certa. E isso depende muito da nossa maturidade emocional. Só que para isso, né, como que eu faço para ter essa maturidade emocional de acolher a vida como ela se mostra e saber lidar com tudo isso? Quando eu olho as coisas sob um outro ponto de vista. Quando eu fico um pouco em silêncio, afastado, e olho as coisas de um jeito diferente. Talvez eu precise realmente virar de ponta cabeça e inverter para, né, enxergar coisas que eu não estava enxergando antigamente.
enxergar as pessoas que te enganaram, ou os desafetos, ou os oponentes, os inimigos, enxergar essas pessoas com amor não significa que você vai chamar eles para jantar na sua casa. Significa que você enxerga eles como seres humanos também, com as suas histórias, com as suas limitações, com as suas bênçãos também, tá bom? Então é isso. Mensagem final. 2 de copas. Eu estou pronto para o amor, mas não é o amorzinho romântico. Eu estou pronto para a forma mais profunda de amor. Eu estou aberto e pronto para a forma mais profunda de amor. E essa forma mais profunda de amor é esse amor aqui. É o amor de doação, é o amor materno. Não que você precise ser mãe necessariamente, mas é o lado feminino da nossa alma, que homens e mulheres têm. É você saber receber a mãe internamente. A mãe foi a sua primeira moradia. Se você não tivesse tido a sua mãe, você não seria quem você é hoje, independente da pessoa que foi a sua mãe. Então, honre a figura da sua mãe. Ah, ela já morreu, tudo bem. Honre dentro de você internamente, faça uma visualização, faça uma reverência para a sua mãe, para o seu lado feminino. Sagrado feminino não é ficar rodando no meio da floresta, no meio da fogueira. Sagrado feminino é a mãe internamente. E é isso que você tem que reverenciar, tá? Para que as coisas comecem a dar certo e a prosperar na sua vida. Porque enquanto a gente não recebe a força da mãe, a gente não recebe a fonte da vida. Ok? É isso, Sagitário. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.